Oi, tudo bem? Sou o Caio Queradia. Vamos para a nossa terceira aula, terceira chave, né, do nosso projeto sobre propósito. A chave de hoje é a seguinte: você é a resposta de Deus para algo. Anota aí. Você é a resposta de Deus para algo. Um dos grandes erros que a gente comete é confundir vocação com propósito. E tem muita gente que faz isso, né? Confunde vocação com propósito. Então vamos supor, minha vocação, sei lá, você é um trabalhador, um médico. Mas isso não significa que o seu trabalho de vida o seu propósito de vida é só isso. Essa é uma das formas que Deus te usa. Mas você não foi chamado por Deus só para ser médico, entende? Por exemplo, eu fui chamado de Deus antes de qualquer coisa para ser filho de Deus. O chamado por Deus para ser filho de Deus, a gente foi chamado. Então eu fui chamado por Deus para estabelecer uma família. Eu fui chamado por Deus para revelar a natureza de Deus. A gente começou essa nossa série falando que a natureza aguarda ansiosamente a revelação dos filhos, a manifestação dos filhos. Eu fui chamado, você foi chamado também para fazer história com Deus. Então existe tantos e tantos chamados de Deus que eles são macros, Mas tem muita gente que quer saber, não, eu já entendi, mas qual que é o meu chamado? Qual que é o meu ministério? Qual que é a minha vocação? O chamado é para eu fazer o quê? Então, antes de você entender do que você foi chamado para se tornar algo, entende? E porque você sabe quem que você faz o que você faz. É impossível a gente fazer sem antes de ser. O que você faz é uma expressão de quem você é. Então tem muita gente que quer entender o propósito a partir de uma categoria, mas não é assim que funciona. O propósito é muito amplo. Então vou dar um exemplo. Tem muitos pregadores, evangelistas, pessoas que têm vocações diferentes, entende? Mas eles são usados por Deus de uma forma diferente, mas todos estão debaixo de um propósito que é o mesmo: tornar conhecido o nome de Jesus, manifestar a realidade do reino de Deus, trazer a revelação a partir de uma nova aliança da palavra de Deus, estabelecer pontes entre a criação e o Criador. Isso tudo é um propósito amplo, entende? Então, por mais que a forma como Deus usa os evangelistas, pastores, médicos, por exemplo, seja diferente, todos estão dentro de um mesmo propósito. Mas para o propósito, muitas vezes a gente só quer uma categoria, entende? Tem gente que pergunta, eu estou aqui, entendi o que você está falando, mas como é que eu sei o meu propósito? Então, tem muita gente que está buscando uma categoria. Você quer você entrar dentro de uma categoria, você acha que assim vai fazer você entender o que Deus te chamou para fazer. Mas não é um rótulo que vai estabelecer o que Deus te chamou para você fazer, entende? Não é sobre isso. É difícil você ver em alguma rede social minha, às vezes o termo assim, empresário. Quase sempre você vai ver o meu nome, Caio Queradia. Por quê? Porque empresário é parte do meu propósito de vida. Mas antes de ser empresário, eu sou filho, eu sou pai, eu sou marido. Antes de ser empresário, eu sou filho de Deus. Eu sou alguém que tem relacionamento com Deus e também empresário. Porque se eu fosse estabelecido a partir daquilo que eu faço, por exemplo, se eu deixasse de ser empresário, eu entraria numa crise existencial absurda, entende? E tem muita gente que durante o confinamento, durante o Covid, entrou em crise e depressão. Por quê? Porque construiu um entendimento de identidade a partir daquilo que ela fazia, entende? Então vou dar um exemplo. Olha só, muitos professores, por exemplo, estabeleceram uma identidade a partir do ensino. Empresários que estabeleceram a sua própria identidade através do empresariado. Atletas que estabeleceram uma identidade a partir da sua profissão. E quando ficaram impedidos de poder fazer o que eles sempre fizeram, entraram em crise, entraram em depressão. Porque tudo
que a vida dele, tudo que na vida deles girava em torno daquilo que eles faziam, entende? E o que você faz é diferente do seu propósito. Então, você não pode estabelecer uma vida com Deus a partir do que você faz, porque Deus não te chamou para ser um fazedor, Deus te chamou para ser filho. Uma das coisas que mais me impactou e que eu quero que você guarde isso, se der sentido para você, é lógico, é que Jesus, ele não morreu para te dar uma carteira de trabalho. Jesus morreu e ressuscitou para te dar uma certidão de nascimento, entende? Você não está recebendo de Deus uma carteira de trabalho. Ah, Deus me chamou para ser porteiro. Não, Deus te deu uma certidão de nascimento em nome de Jesus. Carteira de trabalho não, entende? Você é filho. E a partir do entendimento de que você é filho, todas as coisas começam a fluir com mais leveza. Porque Deus não te chamou para ser um fazedor. Deus te chamou para ser filho. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Entende? Então, olha só. Tem uma frase do Martin Luther King, que ele fala assim: se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, ele não está pronto para viver. Se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, ele não está pronto para viver. Então, não sei você, cara, mas eu entendi muitas coisas na minha vida. Eu descobri muitas coisas ao longo da minha caminhada com Deus que eu morreria por elas, entende? Por exemplo, hoje eu morreria pela minha família, eu morreria pela minha casa, pelos meus filhos, né, que agora eu sou pai. Eu morreria por Jesus. Então, quando você começa a entender o propósito de Deus, os projetos de Deus para você, você está pronto para viver. Por quê? Porque se eu morreria pela minha família, por que não viver por ela? Se eu morreria pelos meus filhos, por que não viver por eles? Se eu morreria por Jesus, por que não viver por ele, entende? Então tem coisas que a gente não vive por elas, porque a gente não descobriu e não morreria por elas, entende? Primeiro você descobre qual que é o seu propósito pelo qual você foi gerado. Isso vai ficar tão latente que você vai falar, cara, eu morreria por isso. Então, se você morreria por isso, viva por isso. Se dedique a isso. A sua vida passa a ter mais sentido quando você entende o propósito pelo qual você foi gerado, entende? Muitas vezes a gente acredita que a gente precisa ter as coisas para ser algo. Eu acredito que eu preciso ter muito dinheiro para eu ser milionário. Não. Primeiro você se torna milionário. Primeiro você tem a mente milionária. Para depois vir o dinheiro. Entende? O dinheiro é a consequência daquilo que você é. Entende? Então, mais importante do que ter é ser. Muitas vezes a gente quer ter uma vocação. Quando você quer saber o seu propósito, você não quer saber o propósito pelo qual você foi gerado. Você quer saber seu propósito para saber o que você tem. Então eu tenho isso, eu estou dentro dessa categoria. Então meu propósito é ser guarda de trânsito, meu propósito é ser professor, Não, seu propósito antes do seu propósito é quem que você é, você descobrir quem você é, você começar a ter relacionamento com o Senhor, você entender o que um filho faz. À medida que você entende o que um filho faz, fica muito mais fácil, muito mais fluido você lidar com as coisas com maior leveza, e à medida que isso acontece, o seu propósito começa a soltar. Então, por exemplo, o propósito, da minha esposa é tornar as coisas tangíveis, as coisas intangíveis, tangíveis. É descer o céu na terra. Então, hoje a gente trabalha lançando infoprodutos. Então ela faz com que o sonho da pessoa, de um curso de alguma coisa que está na mente da pessoa, aquilo se torne uma realidade. Então a gente tem dezenas de clientes, né, que eles têm centenas de alunos. Então aquele sonho deles se tornou uma realidade. Esse é o propósito dela, de trazer o céu na terra. Então ela traz o intangível para o tangível. Entende? Como que ela vai fazer isso? Antes ela era professora. Isso ajudava ela a fazer isso. Hoje ela trabalha com lançamentos de infoprodutos, entende? As duas coisas, as duas vocações ajudam ela a fazer com que esse propósito dela de trazer o céu na terra conclua, entende? Funcione. E aí, fez sentido para você? Então, curta, compartilha e a gente se encontra no próximo vídeo.